Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui já testando a conexão da nossa terceira live do dia. Hoje já tivemos uma primeira live com o magistrado Rafael da Silva Marques, né? Tivemos depois outra com Francisco Bertino e agora nós vamos ter uma live muito especial com um talento do magistério e da atuação do Ministério Público do Trabalho. Falando de Rosângela Lacerda, que eu tive a honra de ter trabalhado comigo algumas vezes. Ela foi juíza do trabalho, eu fui professor dela no curso preparatório para o concurso. Quando ela tomou posse como juíza, ela estagiou lá na vara onde estava atuando, eu ainda era juiz substituto. Depois ela passou no concurso para procuradora do trabalho, se tornou procuradora do trabalho atuante. Depois ela foi fazer o mestrado na UFBA, eu tive como minha aluna no mestrado da UFBA, né? E passou depois no concurso para professora da Universidade Federal da Bahia, né? Eu a tenho, né, como uma das mais talentosas professoras de uma nova geração, né? Ela é encantadora, extremamente atuante e resolveu até, inclusive, hoje estuda psicologia, né? Ampliando mais a sua atuação no campo das ciências sociais aplicadas, né? E realmente é um talento, um dínamo. Ela realmente é assim, muito vibrante, pulsante, e daqui a pouco ela vai entrar aqui. Eu já disse para ela que ela estava já no WhatsApp, e aí eu disse, eu vou apresentar o pessoal, vou começar aqui a abrir, e daqui a pouco ela vai aparecer aqui com vocês. Enquanto ela não aparecer, eu digo para você, me siga aqui no Instagram, R Pamplona Filho, e também me procure nos meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Essa live agora é a live das 19 horas, está começando agora, e aí vou ter a oportunidade de conversar com a Rosângela. Ela ainda não apareceu aqui, estou esperando ela aparecer aqui, né? Cadê ela? Estou olhando aqui. Olha ela aqui, estou vendo ela aqui. Eu vou chamar agora de chamar, mas eu estou puxando. Já entrou e eu já estou te puxando, minha querida. Venha para cá, você vai aparecer. Olá! Apareceu a Margarida. Olê lá. Muito bem, Rosinha, que bom tê-la aqui. Vamos fazer essa live aqui. Estava há muito tempo querendo bater um papo com você. E nesse mundo agora dessas maratonas de lives, né? Essa vai ser minha live número 73. E eu ainda vou fazer mais duas. Fazer mais duas hoje. Essa noite eu termino com 75 lives feitas. Foi a forma que eu encontrei de continuar prestando um serviço à cidadania, à comunidade. Ou seja, estamos aqui nesse isolamento, eu ainda tenho os meus problemas respiratórios e cardíacos, então sou do grupo de risco. Então, eu disse, olha, o que eu vou fazer aqui isolado? Eu vou servir a comunidade. Estou aí batendo papo com Deus e o mundo, conversando em todos os cantos, né, do Brasil e fora do Brasil. Minha última live hoje vai ser 9 horas da noite com a professora Mariana Chaves, que está em Timor-Leste. Nossa! Há um fuso horário de 12 horas, vai ser 9 horas da noite para mim, 9 horas da manhã para ela de amanhã. Então, aqui eu vou ter essa oportunidade de conversar contigo. Já é a sua primeira live também, ou você já fez algumas outras? Não, já fiz outra. Sim. É porque eu estava brincando com o pessoal que eu estou já desvirginando um monte de gente. Porque a primeira live do Anderson Schreiber foi comigo, a primeira live do Francisco Bertino também, da Karina Fritz, da Luciana Barzotto, e eu estou à disposição para a gente poder ter oportunidades. E Rosinha, eu chamo Rosângela Lacerda, e Rosinha foi, como eu estou dizendo para o pessoal, que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de conhecer há muito tempo, né? Eu fui no curso preparatório para magistratura, depois passou no Google Magistratura, fiz estagiou. Não pode falar isso não, foi no ano 2000. Tá vendo o tempo. Depois estagiou
lá já como juíza, lá eu estava como auxiliar de Cláudio Brandão na 15ª, você e as meninas superpoderosas que eu dizia, depois eu tive o orgulho de vê-la aprovada no concurso para o Ministério Público do Trabalho, pontificando lá, vi ingressar no mestrado, tive a honra de tê-la como minha aluna em metodologia, e depois passou no concurso da UFBA, se tornou minha colega professora, e eu a trouxe para os cursos de pós-graduação, e o feedback dos meus alunos das suas aulas é o melhor possível, uma professora pulsante, que encanta, que tem uma linguagem acessível. Então, para mim, vai ser uma satisfação falar contigo e falar de um tema que me é muito caro, que é a atuação do Ministério Público do Trabalho, a atividade com a qual você se debruça. Então, feitas todas as introduções, porque na live, na dinâmica da live, no primeiro momento tem que ficar falando o tempão para o pessoal ir entrando. Agora já temos aí um coro bastante substancial, já temos mais de 100 pessoas ao vivo nesse momento, né? E aí sim, Rosinha, boa noite, bem-vinda ao meu Instagram. Boa noite, Ivona. Para mim é um prazer enorme, para mim é uma felicidade enorme estar aqui. Tive a honra de ser sua aluna, tive a honra de ser sua estagiária, tive a honra de ser sua aluna do mestrado também. Então, você é um grande mestre, para mim é uma grande referência. Para mim é sempre aquela pessoa assim, de tá com alguma coisa, tá com alguma liga para Pamplona, para a gente conversar, para a gente trocar. Velho, para mim é maravilhoso estar aqui. Eu posso te chamar de velho, porque a gente já há muito tempo. E para mim é uma satisfação enorme, assim, porque falar sobre Ministério Público, você sabe, né? É o feijão com arroz, é o dia e é a coisa que eu mais amo fazer. Assim, são as duas coisas que eu mais amo na vida: ser procuradora e ser professora. Então, o caso das coisas para mim é simplesmente maravilhoso. E queria dizer para você o seguinte: você estava no início, você falou que eu sou um dínamo. Dínamo é você que está na 75ª live hoje. Vai chegar lá, mas chegará inteiraço, como sempre. E aí é fantástico. Essa sua é maravilhosa, né? A live 74, já vou dar uns spoilers, É? com o Rodrigo da Cunha Pereira. Eu termino a sua e já vou ligar para ele e a gente vai falar sobre direito de família e arte. Então ele quer que eu cante, eu vou ter que fazer um gargarejo aqui para ver como é que vai estar a voz. Acho que vai ser divertido para quem quiser participar e venha assistir cantar conosco. Mas, Rosinha, eu quero te ouvir muito, né, pela atuação do Ministério Público e do Trabalho, especificamente neste campo da pandemia, né? Nós temos várias questões que se referem muitas vezes a condutas antissindicais, a discussão sobre determinados abusos, né, em que tem ocorrido. E eu queria que, na verdade, também, até passando um serviço público, né, você pudesse informar os canais institucionais do Ministério Público, ou seja, para que as pessoas que estão nos vendo e aí diz, olha, tem uma determinada situação que precisa de uma atuação do Ministério Público, o que a pessoa deve fazer, como faz, pode fazer denúncia anônima, faz no e-mail, faz no site, tem telefone, como é que faz isso? Bem, mas aí já dei a dica. Pronto. Rosinha, como é que o Ministério Público do Trabalho está atuando nesse período de pandemia? Bom, Pamps, eu queria começar falando inicialmente, assim, logo de cara, a respeito das nossas destinações, né? O Ministério Público, ele já está conseguindo, ele já conseguiu, são essas as últimas informações que eu tenho, 170 milhões de reais em destinação para órgãos públicos, para municípios, para estados, para hospitais públicos também, para as obras sociais Irmã Dulce, por exemplo, para o Hospital Martagão Gesteira. Então, a gente já, em nível nacional, 170 milhões de reais, e isso em um período recorde, em um período de pouco mais de um mês, em que a gente está destinando todos esses valores, né, para esses órgãos que estão diretamente relacionados ao combate à Covid-19. Então, esse é o primeiro número que eu queria assim, abrir logo falando, dando essa boa notícia, que a gente está numa escassez, né, de boas notícias, mas a gente tem destinado esses valores.
E queria dizer também, porque algumas pessoas perguntam para mim isso, que isso não é dinheiro público. Esses 170 milhões, isso não é dinheiro público. Isso é dinheiro oriundo, principalmente de acordos que nós fazemos em ações civis públicas, acordos perante a Justiça do Trabalho, que é uma instituição parceira, é onde nós temos grandes audiências, é onde nós temos grandes audiências, é onde nós fazemos os nossos processos judiciais. Então, nós temos muitos acordos trabalhistas na Justiça do Trabalho, em ações públicas. Nós temos acordos também em TACs, que são termos De conduta. de conduta, exatamente porque aquelas empresas que cumprem as normas trabalhistas, elas podem ajustar as suas condutas, e com isso a gente pode cobrar dano moral coletivo, a gente pode cobrar multas. Então, tudo isso, toda essa destinação, ela não é dinheiro público, ela é dinheiro oriundo dessas empresas. E uma coisa que a gente tem observado bastante, as próprias empresas, elas têm essa, digamos assim, essa boa vontade. Quando a gente fala que quer fazer acordo e a destinação é para ações de combate ao coronavírus, a gente percebe uma outra receptividade por parte dos empresários. Então, Ótimo. o que é É um fantástico. bom testemunho, claro. E já é um despertar de uma solidariedade em função de uma determinada situação, não é mesmo? Exatamente. A gente tem percebido isso. Só para você ter uma ideia, a gente destinou mais de 12 milhões. A gente está na faixa aí dos 12 milhões, mais ou menos. E boa parte desse dinheiro, ou seja, 10 milhões, foi o acordo da Petrobras. Porque nós ingressamos preteritamente com uma ação contra a Petrobras, de assédio moral, etc. E aí havia esse valor depositado em juízo. Então, com a Justiça do Trabalho, a gente conseguiu essa destinação, o que foi maravilhoso, especificamente porque 5 milhões foram para a Prefeitura de Salvador, 5 milhões para o Estado da Bahia, que estão atuando para nós de uma maneira muito vanguardista, de uma maneira muito eficiente com relação ao combate à pandemia. Não é à toa que a Bahia está realmente achatando a curva. É. E Bom, esse números. é verdade. E esse tema, na verdade, é um tema que também é a sua cara, porque eu me lembro que eu lhe acompanhei no mestrado, né? E você tinha uma coisa de controle judicial de políticas públicas, né? Pela Justiça do Trabalho, e não deixa de ser uma política pública ligada à saúde nesse ponto, né? Um aporte de capital, um aporte de verbas que podem ser direcionadas, estão sendo direcionadas para isso. Nós temos vendo isso, inclusive, no caso do Estado da Bahia, com a reabertura de um hospital tradicional, que é o Hospital Espanhol, especificamente com isso, né? Bom, então o Ministério Público ele está direcionando a sua atuação em 4 eixos básicos, né? A gente precisa falar sobre esses 4 eixos. O primeiro eixo que a gente vai fazer uma atuação é uma atuação interinstitucional, ou seja, nós vamos estabelecer o diálogo entre várias instituições, entre vários serviços médicos, entre vários técnicos, entre o Sereste, entre outras pessoas que nos auxiliam tecnicamente. Nós vamos também estabelecer diálogo com secretarias de saúde, secretarias municipais de saúde, com o próprio da saúde, esse diálogo com outros ministérios públicos. Então, esse é o nosso primeiro eixo, é uma atuação interinstitucional, e ninguém vai conseguir fazer nada sozinho, ninguém vai conseguir, né? Todos nós somos protagonistas nesse Uma andorinha só não faz verão. da ajuda de todos, essa é a grande verdade. Então, essa atuação interinstitucional é o nosso primeiro eixo. Um segundo eixo é justamente o de promoção do pleno emprego. Como se materializa pela realização de mediações? Só para você ter uma ideia, Pamps, a gente já fez mais de 100 mediações só nesse período de Covid-19. Mais de 100 mediações, todas elas virtuais, todas elas por meio da informática. A gente conseguiu, por exemplo, que em Pernambuco, várias pessoas, vários rodoviários não fossem demitidos em massa, ou seja, a gente evitou uma demissão em massa de rodoviários em Pernambuco e no Amazonas.
Aqui na Bahia, especificamente, o Pedro Lino fez uma associação muito boa recentemente, agora, esses dias, com uma empresa terceirizada da Petrobras. Então, isso daí, todo esse diálogo também com os sindicatos, etc., para que a negociação possa surgir, para que possa haver consenso nesse momento tão difícil, ele também vem sendo buscado. Então, esse é o segundo eixo nosso, é a promoção do pleno emprego. Porque, afinal de contas, nós somos procuradores do trabalho, mas o nosso correto nome é promotor do trabalho mesmo, né? A finalidade do Ministério Público é justamente ser esse palco, ser esse cenário para diálogo das instituições, tanto das empresas quanto de sindicatos, etc. Então, esse é o nosso segundo eixo. O terceiro eixo, ele vai pelo viés da emissão de recomendações, tanto para as empresas quanto para sindicatos, principalmente em relação àquelas atividades essenciais. E Certo. nós emitimos, vamos lá, vamos puxar um pouco esse histórico. Existe um grupo integrado de trabalho, Gabinete Integrado de Trabalho, que foi criado pela Procuradoria-Geral da República, né, pelo Augusto Aras Brandão. Então, ele criou esse gabinete. Nesse gabinete existe um site chamado Conexão MP, e através do site, inclusive, as pessoas podem pegar diversas informações, etc. Ele congrega todas as informações do Ministério Público do Brasil inteiro. Então, tanto o Ministério Público Federal, do Trabalho, Ministérios Públicos Estaduais, todos eles ficam congregados no site, nessas informações desse site. E existe também um grupo criado no Ministério Público do Trabalho, pelo Alberto Balazeiro, né, nosso incansável PGT. Foi meu aluno, o Balazeiro foi meu aluno na primeira turma que eu ensinei aqui na Bahia. Primeiro semestre de 97, lá na Católica, ele estava no terceiro semestre, ele foi aluno da primeira turma que eu ensinei, é uma figura rara, gente muito boa. Eu fico brincando, sou do tempo da época que ele tinha cabelo. Então, ele também criou esse grupo. E, assim, foi ele que criou esse... Quer dizer, ele, juntamente com todos os outros procuradores que fazem parte desse grupo de trabalho, criaram um plano nacional para combate ao coronavírus, ou seja, para a realização de atividades institucionais durante a pandemia. Então, esse grupo, ele estabelece, por exemplo, que em cada estado, cada uma das regionais deve replicar determinadas atividades. Bom, e essas atividades dessas regionais, elas são regidas por notas técnicas. Então, foi isso, basicamente, que esse grupo criou. Então, foram emitidas até agora, pelo menos até ontem, né, que eu saiba, 6 notas técnicas. 6 notas técnicas essas, que vão regulamentar exatamente e fazer uma padronização da atuação do Ministério Público no Brasil inteiro, Ministério Público do Trabalho, tá? Certo, claro. E ela se materializa em termos de recomendações. Essas notas técnicas, eu também queria falar aqui para os seus espectadores, para todo mundo que está assistindo para a gente, elas não surgem plim do nada. Não surgem, não. Elas são elaboradas de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, de acordo com as orientações da Anvisa, de acordo com orientações do Ministério da Saúde. Então, a gente tem toda essa preocupação técnica para emitir essas recomendações de modo que seja viável para as empresas o cumprimento dessas normas. Viável economicamente e viável em termos de saúde, para proporcionar saúde aos seus trabalhadores. Então, basicamente, essas normas técnicas, elas contêm uma padronização, né, para cumprimento de normas de segurança, medicina, higiene dos trabalhadores dos serviços essenciais. Então, as técnicas são isso. E aí a gente emite recomendações a partir dessas normas técnicas. Recomendações essas que, em um primeiro momento, são meramente educativas. A finalidade delas, em um primeiro momento, é serem apenas educativas. Por quê, Pamplona? O que a gente tem visto é que a grande questão é que a gente nunca se deparou com uma situação dessa. Na Né? verdade, exatamente. Se alguém chegasse em dezembro
naquelas profecias do final do ano, previsões do final do ano. Dizer que a gente ia passar um mês em confinamento, a dizer soltou, pirou, alguma coisa assim. E, na verdade, nem nossas visões mais apocalípticas poderiam admitir isso. Exatamente. E o que é que acontece? Muitas empresas, você percebe delas uma boa vontade para cumprimento, para a proteção, inclusive, da vida e da saúde desses trabalhadores, mas essas empresas, elas não sabem especificamente o que cumprir, o que fazer especificamente. Então, é por isso que tem, inicialmente, esse caráter educativo, né? Essas recomendações. Se a empresa descumpre a recomendação, se a empresa se nega a cumprir essa recomendação, aí a gente pode abrir um inquérito para a investigação, inquérito civil, para a investigação dessa irregularidade. E assim, eu quero trazer números também, né? Que a gente Sim, pode fazer. A gente recebeu, Pampona, só para você ter uma ideia, mais de 8.000 denúncias no Brasil inteiro nesse período de pandemia. 8 denúncias relacionadas ao coronavírus. Isso no Brasil inteiro, tá? Aqui na Bahia, a gente tinha uma média, antes dessa pandemia, de cerca de 370 denúncias por mês. Né? É uma média relativamente alta. Regional, né? Maior, etc. Agora nós estamos com 570 em média. Então, esse número é cerca de 50% maior. Então, a gente está em um trabalho realmente frenético. Para a gente tem sido bastante, digamos assim, produtivo. Claro. Não há descanso. Não tem como. São muitos despachos. Sempre você tem providências a serem adotadas. Sempre você tem ações. E tudo isso com um diálogo interinstitucional. Diálogo interinstitucional esse que a gente tenta fazer sempre por intermédio da informática. A pessoa perguntou aqui, eu achei interessante, para não quebrar o seu raciocínio, que tipos de denúncias são mais comuns aqui? Obviamente, sem identificar, mas eu quero entender a matéria. O que se discute mais com frequência? As mais comuns são de, primeiro, não fornecimento de máscaras, não fornecimento de luvas, ou seja, não fornecimento de EPIs, porque a gente tem que pensar que os trabalhadores que estão agora, né, efetivamente em ação, são aqueles dos serviços essenciais. Então, em sua maioria, são trabalhadores da área de saúde ou de limpeza. São esses os nossos dois grandes vetores que a gente tem agora. São trabalhadores da área de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e o pessoal da área de limpeza também. Todos esses terceirizados da área de limpeza também estão na linha de frente. Então, principalmente, não fornecimento de EPIs, luvas, máscaras, álcool em gel. A gente recebe também bastante denúncia a respeito. A gente recebeu, né, inicialmente, de telemarketing, porque o pagamento mínimo não estava sendo respeitado entre as pessoas. Eles não quiseram flexibilizar a jornada, por exemplo, para colocar pessoas em outro horário, pessoas em outro, para justamente, né, pulverizar um pouco mais. Recebido também denúncias a respeito de home office. Home office o que exatamente? Porque as pessoas estão dizendo sobre o excesso de trabalho em home office. E a gente sabe que pela reforma trabalhista, né, o teletrabalho é uma das, digamos assim, uma das exceções do artigo 62 da CLT. Exatamente. Isso é teletrabalho, então não tem direito à hora extra. Só que, vamos interpretar a norma. Não basta a mera literalidade da norma. Da mesma maneira que você tinha, por exemplo, com relação aos trabalhadores que faziam serviços externos, se houvesse a possibilidade de controle de jornada desses que fazem serviços externos, também, em nosso entendimento, ou seja, o entendimento do MPT, se houver a possibilidade de controle dessa jornada ou de verificação pelo volume de trabalho a ser feito, a ser desempenhado, que aquilo é humanamente impossível de ser realizado, por exemplo, em 8 horas de trabalho, você vai ter uma possibilidade de você ter um direito a horas extraordinárias. Isso aí é uma questão. Ministério Público, só para, né? Porque a questão da sobrejornada, ela vai interferir na saúde desses trabalhadores a longo prazo. Porque, veja, não é
só a questão de receber as horas extras. Aí eu quero receber o pagamento das horas extras. É a questão da saúde desse trabalhador a longo prazo. Incidência de doenças ocupacionais, incidência de acidentes de trabalho, etc. Mas, exato. O pleito da reparação, do pagamento das horas extras é pleito individual dos trabalhadores. A discussão aqui são os efeitos deletérios à saúde por um excesso de trabalho. Na verdade, eu digo, eu vou usar até uma expressão que fica mais fácil, né, até para evitar a discussão se aplica o 62 ou não é nem pela sobrejornada, é pela sobrecarga de atividade. Isso. Porque em parâmetros objetivos, às vezes é muito complexo a gente conseguir dizer, olha, isso aqui dava para fazer em 6 horas, isso aqui dá para fazer em 8, e isso aqui só dá para fazer em 10 ou 12. Né? Então, embora a gente admita, é claro, a ideia de que a superexploração possa chegar a esses aspectos, objetivamente aferir é mais complexo, realmente. Isso, então, por isso, talvez a ideia da sobrecarga. Por isso que a gente também precisa também desses inquéritos para verificação dessas denúncias, ou seja, do conteúdo fático de cada uma dessas denúncias. Porque, assim, a gente recebeu 8.000 no Brasil inteiro, a gente tem recebido muitas aqui na Bahia, mas só para você ter uma ideia, dessas 8.000 denúncias, somente 1.300 viraram inquéritos. E desses 1.300 inquéritos, só 25 viraram ações civis públicas. Então, quando a gente fala, como eu falo muitas vezes, que quando uma ação civil pública chega no Poder Judiciário, muita água já passou por debaixo dessa ponte, a gente não está mentindo não, Pampis. A gente não está mentindo não, porque a gente tem que chegar, a gente tem que ir a fundo, a gente precisa verificar qual é o conteúdo fático daquela denúncia, se aquilo se verifica ou não, a gente tem que ouvir testemunha, a gente tem que fazer prova pericial, a gente tem que realmente escarafunchar tudo, né? Realmente submeter aquela demanda ao Poder Judiciário. E esses números para a gente, assim, de reduzida, digamos assim, a atuação judicial, eles para a gente são motivo de orgulho, eles são para a gente motivo de orgulho. Estão resolvendo na relação jurídica material sem precisar do Estado. Perfeito. Essa é a ideia, claro. Muito isso. Essa questão de conseguir resolver as coisas extrajudicialmente, e a gente consegue muito também fazer muitos acordos. A gente consegue, em mesa de negociação, a gente consegue realmente ter um estabelecimento de um diálogo entre as partes. Não é mentira, não. Eu queria que você desse aqui, pensando no cidadão, nós estamos falando já há quase meia hora, e o tempo flui muito rápido. Então, eu queria que você desse a informação, até como serviço de utilidade pública, como é que alguém que tem um fato que ele entende que é abusivo, alguma coisa, como é que ele pode fazer uma denúncia ao Ministério Público? Aqui e no resto do país. Vamos pensar assim, gente. Cara, esse telefone só daqui, mas como é que é o procedimento? Então, Pamplona, eu estava pensando sobre isso hoje à tarde, aí eu resolvi fazer, atenção, uma plaquinha! Mas levanta a plaquinha, gente, levanta a plaquinha rapidinho, para aparecer toda a tela. Gente, alguém faz um print screen e manda aí para mim, inbox, que aí eu reposto. Sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais. Pronto, aqui, pronto. Apareceu tudo. Faz aí o print screen e manda para mim. Vamos embora. Ótimo. O que acontece? Uma certa feita, estava eu falando a respeito disso, né? Sobre que a gente recebe denúncias, e essas denúncias podem ser sigilosas, podem ser anônimas. Estava toda empolgada. Aí, Cristina Miranda, da Rádio Metrópole, perguntou para mim. Boa. Gente finíssima. Perguntou assim para mim, sim, qual site em que a gente pode fazer denúncia? Eu fiquei, eu não sabia o site. Eu não sabia o site. Porque assim, meu computador já abre. Direto lá, né? Claro. É que nem número de telefone celular. A gente não decora mais. Quer dizer, você é muito nova, nunca precisou decorar. Mas eu, que sou coroa, a gente decorava, tinha agenda do telefone todo na cabeça. Hoje a gente não decora, porque o celular puxa pelo nome. Exato, mas o site
é o www.prt5.mpt.mp.br, né? Pronto. Então, Repete. quadro enorme lá. Repete aí, www.pr. É porque é muita consoante mesmo. Sim. PRT5, o número 5. Procuradoria Regional do Trabalho. PRT5.mpt, Ministério Público do Trabalho. MPT. P, que é Ministério Público.br. Então, gente, e provavelmente nós somos 24 regionais e provavelmente cada um dos outros tribunais é só você mudar. O 5 é a 5ª região. Mas aí, www.prt5 aqui, se for São Paulo 2, se for Rio 1, ponto, aí você vai seguindo direitinho para poder fazer a denúncia por e-mail. Siga mais. A denúncia a gente recebe sempre, a gente recebe denúncia anônima, a gente recebe denúncia sigilosa. Qual é a diferença entre uma e outra, né? Na denúncia anônima, nós, do próprio Ministério Público, nós não ficamos com nenhuma informação a respeito do denunciante. Isso, para a gente, pode dificultar um pouco, porque na hora, por exemplo, em que você precisa investigar, às vezes a empresa é grande, e é igual a você procurar uma agulha e um palheiro, entendeu? Então, para a gente é mais interessante a denúncia sigilosa. O que é que acontece na denúncia sigilosa? A parte contrária não tem acesso às informações do denunciante, mas a gente tem, ou seja, o procurador que está presidindo aquele inquérito e o seu gabinete, somente essas pessoas têm acesso às informações. E aí, por exemplo, pedir informações antes para que esclareça mais os fatos e a gente consiga encontrar, por exemplo, a prova testemunhal necessária, os fatos. Olha lá, voltou, mas e eu já vou dizer o seguinte, ele já completou 35 minutos falando, pode ser a internet, pode ser a banda, pode ser o horário, mas eu quero dizer desde já, da minha profunda admiração a você, dizer que eu acho que é maravilhoso. Eu vi Francisco Bertino, seu chefe de departamento, estava aí também agora há pouco, nosso chefe de coordenação, também aplaudindo, né? Porque se sair do ar novamente o áudio, aí a gente já dá por encerrado. Mas, para desde já declarar, e gente, procure aqui, você vai acompanhar aqui, prof.Rosângela Lacerda, você vai seguir o perfil desta mulher fantástica, essa menina fantástica, encantadora, super poderosa, atuante como professora, como procuradora, você vai ter, sem sombra do material. Me siga, o R. Pamplona Filho, essa live, eu vou deixar gravada aqui no meu perfil no Instagram e vou deixar as 24 horas, vai ouvir, entra, sai, vai aparecer tudo isso e também vou baixar no meu canal no YouTube. Rosinha, vou lhe dar a palavra para as considerações finais, enquanto a gente tem áudio. Se a gente tiver áudio, vai. Então, o Ministério Público, no combate ao Covid-19, tem por eixo fundamental proteger os trabalhadores que estão na linha de frente, em especial os trabalhadores da saúde e os trabalhadores de limpeza. Então, pronto, Rosinha, pode falar. Pronto, vamos embora. Então, eu queria agradecer imensamente, Pamplona, por essa live, por essa conversa nossa. É sempre um prazer enorme. Você que, para mim, é uma referência. Você que, para mim, é meu eterno professor, meu eterno mestre. Então, para mim, é uma satisfação imensa, uma felicidade. Eu acho que, para os seus alunos, de uma forma geral, e seus ex-alunos, onde eu me incluo, conversar contigo é sempre um prazerzaço. É sempre um grande crescimento. A gente pode falar sobre tudo e falar assim, desse jeito despojado, desse jeito descontraído, que é o seu jeito, né? E é muito bom isso. Bom, e o Ministério Público está aí exatamente para a proteção dos trabalhadores que estão na linha de frente, trabalhadores de saúde, trabalhadores que são também da área de limpeza. Nós estamos emitindo várias recomendações para as empresas e nós solicitamos, como em um primeiro momento educativo, que essas medidas elas sejam cumpridas para a saúde de todos. Vamos sobreviver a essa pandemia e hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa. E siga aí para você aprender muito mais sobre o Ministério Público do Trabalho, sobre essa atividade deles. Siga aí
prof.Rosângela Lacerda. Está aqui no Instagram. Me siga, R. Pamplona Filho. Essa live vai ficar 24 horas gravado. Rosinha vai poder ver e rever as entradas e saídas dela. E depois eu vou baixar lá no meu canal no YouTube, com entrada e saída mesmo. Mas o mais importante é que vocês tiveram um depoimento de uma pessoa que vive o Ministério Público, que tem um trabalho extremamente sério, né? E você pode ver, e para mim eu me sinto assim, sabe, mestre-discípula, no sentido, você tem aí uma procuradora encantadora, uma professora apaixonante e que pode trabalhar de maneira muito séria sem ser sisuda. Está sempre rindo e lutando para a gente construir um novo jeito de trabalho. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda vamos viver nessa situação de pandemia. Mas o que eu posso dizer é que nós não vamos voltar ao normal. Porque nós, nesse período, estamos construindo uma nova normalidade. Que a nova normalidade seja uma normalidade onde a gente aprenda a valorizar cada mais esses momentos, né, que a gente está tendo aqui de intercâmbio de informações e de afeto. Você mora no meu coração, Rosinha. Um beijo para você. Manda um beijo para Marcos e a gente vai seguindo aqui. Também, para todo mundo aí. Tchau, tchau.